explicou que colocou um pouquinho antes do início e um pouquinho depois, né, que a gente pediu para encerrar a tal horário. Eles colocaram uma hora depois. Ele falou, não, porque sempre dá BO na conexão e não sei o quê, acaba que atrasa, então já coloca um pouco antes para as pessoas irem entrando na sala até o horário. Mas o que está valendo, Clóvis, é aquela programação que a gente enviou, tá? Então, já desculpa a gente em função desse período que você precisou aguardar, que realmente 30 minutos é um tempo meio grandinho. A gente até tentou argumentar, Jorge tentou argumentar, mas ele falou, não, sempre tem que testar, abrir o microfone, as pessoas vão entrando, que aí quando dá o horário começa efetivamente, né? Mas, enfim, como ainda temos amanhã, né, de manhã e de tarde, pode seguir aquele horário da programação. Eu tenho a impressão que daí o link foi com aquele horário ali, né, André? 13h30, 18h. Eles colocaram para encerrar 19 horas, mas não vai encerrar. Ah, verdade, por isso que tinha uma pessoa falando das 19 ontem. E eu falei que encerrava às 18. Mas vamos corrigir isso para as próximas e vamos... Já iniciar a gravação. Sim, acho que é o Hugo que está iniciando, né? Uhum. Ok. Falta 1 minuto para 14h15. Acho que 15 minutos de tolerância, né? Considerando tudo isso, acho que é um bom tempo. Uhum. E aí a gente já bateu um papinho, já viu de quem está ali conosco, né? Pronto, podemos já começar a compartilhar? Eu acho, né? Vamos apresentar? Primeiro? Bom, agora, oficialmente, né? Boa tarde de novo a todos vocês e a todas. Eu sou a Andréia, aqui, não está com máscara, não dá para ver quem está falando. Eu sou a Andréia, sou redatora da área de linguagens do documento de referência e faço parte da equipe do ensino médio aqui na SEDUC. Agora, minha colega se apresenta. Eu sou a Valtrícia, também integro a equipe aqui da coordenadoria do ensino médio. Estou gostando muito de participar com vocês dessa ação, de perceber a adesão, né, a interação de vocês, e esperamos contribuir aí com o processo de implementação nas escolas piloto. Nós vamos iniciar aqui o compartilhamento, tá, de tela. Algum microfone ligado aí. Só um minutinho. Só confirme para mim se vocês estão enxergando a minha tela, a nossa tela do slide. Sim, já está chegando. Ok, Pedrão, é você. É que a gente vai apagar um pouquinho a luz para ficar melhor para nós enxergarmos aqui. Não. Então, essa ação a gente está denominando de ciclo de monitoramento e acompanhamento das escolas piloto de Mato Grosso, né? Iniciamos ontem, vai até amanhã. E hoje a gente vai fazer uma abordagem, assim, em linhas gerais, a respeito das trilhas, né? Como elas são organizadas, as premissas e das eletivas. Então, assim, o apanhado que a gente vai fazer, claro que em 2 horas a gente consegue fazer isso com pouco aprofundamento, mas a gente tenta abordar todos os aspectos, porque na sequência os colegas das áreas vão apresentar as propostas que estão no documento de referência curricular. Das eletivas hoje, né, e amanhã as propostas de trilha de aprofundamento. E para a gente iniciar, a gente faz aqueles combinados que todos os dias a gente vem fazendo, só para aproveitar melhor, né? Os espaços de dúvida, perguntas escritas, ali a gente usa o chat, né, para fazer essa interação entre nós e também para colocar as questões. Se ainda houver tempo, a gente abre o microfone no final, só para não interromper o raciocínio assim, da apresentação mesmo, né? O microfone, por questões óbvias, a gente pede para ficar sempre no mudo, né, exceto quando estiver falando. E a câmera, se vocês acharem que, ok, ficar ligado o tempo todo, tranquilo. A gente até gosta dessa interação, né? Ou então deixa desligado, porque a gente entende também as questões de conexão. Mas volta e meia a gente vai perguntar ali alguma coisa para saber quem está aqui com a gente. Porque vamos combinar que é um meio solitário, né? A gente fica aqui
falando com vocês, e às vezes fica um silêncio na sala que a gente pensa que está sozinho, né? Mas não tem acontecido isso não, né, André? Tem sido uma interação muito bacana e tem contribuições valiosas, né, que estão chegando aí. Ok? Isso, André, acho que já... Então, nós vamos iniciar essa tarde, né, com mais uma ação, que é a ação 3. Nós vamos falar das trilhas de aprofundamento e das eletivas, dos conceitos, das proposições e apresentação das propostas. Essa parte de proposição de trilhas e apresentação de propostas vai ficar para o segundo momento da tarde. Então, nós dividimos a apresentação em 2 momentos. Teve uma turma que assistiu a essa mesma apresentação no período da manhã. Então, nós estamos repetindo a apresentação da manhã, agora no período da tarde, porque às vezes a pessoa troca, né, se confunde com os horários. Então, essa apresentação é a mesma que foi feita no período matutino. E após a nossa apresentação, terá mais uma apresentação por área de conhecimento sobre as eletivas que apresentaram as proposições, né, de eletivas, não é isso, Val? Que estão postas no documento de referência, isso mesmo. Então, quais são as habilidades específicas a serem desenvolvidas com essa ação 3? Entender e compreender a organização tanto das propostas quanto das trilhas de aprofundamento para o novo ensino médio. Analisar e aplicar as intencionalidades pedagógicas do DRCMT, etapa ensino médio, das áreas de conhecimento no contexto da sala de aula. Elaborar proposições de eletivas e trilhas de aprofundamento, considerando as intencionalidades pedagógicas e as premissas do DRCMT para essa etapa do currículo. Os objetivos da oficina. Na verdade, é uma ação, né? Conhecer a estruturação das propostas de eletivas e trilhas de aprofundamento do DRC, apropriar-se das intencionalidades pedagógicas do planejamento a partir dos eixos estruturantes, realizar proposições de eletiva considerando a realidade da unidade escolar a partir da ementa contida no documento de referência curricular. Pedro, quando você puder, você ou Hugo, já deixa aí no chat para a gente o endereço do novo ensino médio em Mato Grosso, para que eles possam já ter para acessar os documentos, que eu vou falar sobre esse endereço daqui a pouquinho. A fim de contextualizar, nós trouxemos essa primeira tela. O ensino médio, que nós chamamos de novo ensino médio, a partir da promulgação da Lei 13.415, ele passa a ser formado por 2 blocos, 2 grandes blocos, indissociáveis, inclusive. Não são coisas diferentes, separadas, que trabalham de forma diferente uma da outra, né? Na verdade, eles se completam e se complementam. Um bloco é da formação geral básica. Neste bloco, nós temos as áreas de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências sociais e humanas aplicadas. São as 4 áreas de conhecimento. O segundo bloco, que a gente considera, que a gente chama da parte flexível do currículo, nós temos o itinerário formativo. O que é esse itinerário formativo? Esse itinerário formativo, ele precisa ser composto por trilhas de aprofundamento, por projetos de vida e por eletivas. Então, o itinerário formativo só é considerado como tal quando ele tem esses 3 itens. Então, a gente tem as trilhas de aprofundamento, a gente tem o projeto de vida, que no nosso caso é um componente curricular, e nós temos eletivas também com componente curricular. Tá? Então, a formação geral básica, para toda a etapa, ela é composta por 1.800 horas e o itinerário formativo por 1.200 horas.
pode ser até mais que isso, né? No nosso caso, nós temos 1.200 horas. Quer complementar? As matrizes de 3.000 horas, né? Para as matrizes de 3.000 horas, que são das escolas de tempo parcial, na verdade, né, Val? Isso. A única observação é que formação geral básica é, no máximo, 1.800. Isso. E itinerário formativo, no mínimo, 1.200. Então, no caso de matrizes acima de 1.000 horas, a carga horária excedente, no caso, fica para essa parcela ali do itinerário, do currículo, né? Fica para ser distribuído na carga horária dos itinerários formativos. Tem um microfone aberto que está dando eco aqui para a gente. Assim, de nós iniciarmos nossas discussões, a gente já teve um começo bem caloroso, graças a Deus, eu estou sentindo que essa turma é boa. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, e vocês podem colocar no chat. O que vem à sua mente quando nós falamos em trilhas de aprofundamento? O que você acha, mesmo sem ter um conhecimento prévio, quando fala em trilhas de aprofundamento, o que vem à sua mente? O que você acha que é trilha de aprofundamento? Pode escrever aí no chat, eu vou dar um minutinho para você pensar, para vocês pensarem e escreverem no chat, para depois a gente ir conversando sobre. Caio, nós vamos considerar a sua proposição, tá? Vamos lá, Alana. Aprofundar conhecimento na disciplina. Conhecimento por etapa. Vamos, gente, compartilhando muito bem. Quem mais? Trilha de aprofundamento é um projeto que os alunos escolhem o tema. São trilhas escolhidas, a Érica. São trilhas escolhidas pelos alunos para aprofundar nas áreas que ele optou. Maxwell, seria um caminho para aprofundar algum conhecimento. Vocês estão afiados, hein? Seria um caminho para aprofundar algum conhecimento. Maxwell, Juscelia, busca aprofundar o aprendizado. Quem mais? Enfoque no componente curricular. Quem mais gostaria de compartilhar conosco, que acha que são as trilhas, o que entende por trilha, qual a primeira coisa que vem à cabeça quando pensa em trilha? Aprofundar um determinado assunto. Estudar e aprimorar conhecimentos. Bom, tudo que vocês estão falando aí faz parte, sim, dessas trilhas de aprofundamento e um pouco mais que isso. Porque as trilhas de aprofundamento, elas têm realmente esse objetivo de expandir esses aprendizados, né? Então, a Kátia, deixa eu ver aqui, que a Kátia colocou, uma sequência de diversas etapas, como atividades e tarefas, um caminho a ser percorrido. Carolina, são as competências que os alunos devem adquirir durante o ensino médio. Quando a gente pensa em trilhas de aprofundamento, a gente pensa em expansão desses aprendizados. Então, a gente vai expandir nas trilhas de aprofundamento. Lembra que a gente falou que tem a formação geral básica, tem o itinerário formativo? A trilha de aprofundamento é uma das partes do itinerário formativo. Então, qual o objetivo dessa trilha de aprofundamento? É expandir os aprendizados promovidos pela formação geral básica. Aí a Val tem até uma observação para fazer, né, Val? O que não é trilha de aprofundamento, né? Não é só reforço. Isso. Você quer fazer essa colocação já nesse momento? Pode ser. Assim, busca expandir os aprendizados promovidos pela formação geral básica, mas a gente não pode perder de vista que aquele conjunto de habilidades e competências destinadas para aquele momento do currículo, né, para aquele conjunto de 1.800 horas, é um conjunto de habilidades e competências relacionadas às áreas do conhecimento e que são essenciais. E uma outra palavra que aparece com recorrência na Base Nacional Curricular
além de dizer aprendizagens essenciais, aparece uma outra junto, que é obrigatórias. Então, assim, são habilidades que todos os estudantes, de norte a sul do país, né, precisam ser garantidas para todos os estudantes, independente, inclusive, da modalidade, se é campo, quilombola, indígena. Aquele conjunto de habilidades da Base Nacional Comum Curricular, lá da Formação Geral Básica, aqui dessa proposta, tem que ser garantido para todo mundo. Então, por isso, essenciais e obrigatórios. E nesse caso das trilhas, que aprofunda, então não é um momento de tipo assim, não deu tempo nessa habilidade aqui, não conseguimos. Então, a gente aproveita essa outra carga horária para fazer tipo um reforço ou um apoio, uma ação interventiva. Na verdade, tudo isso é um outro conjunto de habilidades e competências que a Andréa vai especificar um por um agora mesmo, e que vem para somar, né, para ampliar aqueles aprendizados promovidos lá na Formação Geral Básica. Exatamente. A Valtrícia danadinha. Então, como que ocorre essa ampliação dos aprendizados que são promovidos pela formação básica? Ela ocorre em articulação com os temas contemporâneos transversais. Inclusive, vocês estão na etapa de que receberam, né, esses livros na escola, né, desses temas contemporâneos transversais, considerando ainda, né, o contexto, que eu preciso propor alguma coisa que tenha relação com o meu contexto, né, com o meu lugar de fala, com a minha comunidade, com a minha escola, e, além de tudo, o interesse dos estudantes. Então, eu não vou propor trilhas que meus estudantes não têm interesse em cursar, porque uma das premissas dessa base do novo ensino médio é exatamente isso, atender ao interesse desse jovem, desse adulto, né, Val, que está cursando esse ensino médio até hoje, um ensino médio que não atrai mais, não diz respeito, não te interessa mais, está muito longe da realidade dele. Então, a gente precisa considerar o interesse dos estudantes, explorando potenciais e vocações, envolvendo um tempo de dedicação em unidades curriculares escolhidas, de acordo com o projeto de vida do estudante. E a minha volta, não. Aí, como que estão organizadas essas trilhas de aprofundamento? Então, essas trilhas de aprofundamento, elas são organizadas por meio de eixos estruturantes. São 4 os eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, no nosso documento de referência curricular, as trilhas propostas pelos redatores, elas perpassam os 4 eixos nessa ordem, inclusive, né, Val? Sim. Iniciando por investigação científica, passando por processos criativos e mediação e intervenção sociocultural e finalizando com empreendedorismo. Quem já teve contato com o documento de referência já deve ter visto isso lá posto. Esses eixos, que são esses 4 eixos que eu acabei de falar para vocês, qual é a finalidade deles? Eles integram e integralizam as diferentes composições de itinerários formativos, além de conectarem experiências educativas com a realidade contemporânea e desenvolvem habilidades relevantes para a formação integral desse nosso estudante. Agora, deixa eu passar aqui esse slide. Todo esse material, todo esse documento sobre essa relação da elaboração das trilhas, nós vamos encontrar suporte neste documento aí, que são os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. Ele está disponível no site do Novo Ensino Médio, que eu coloquei o endereço aí para vocês. Nós temos, além desse site do Novo Ensino Médio, acho que foi o Pedro, ele postou também no chat para vocês o endereço do Novo Ensino Médio de Mato Grosso, que também tem esse documento disponível. Além desse documento, tem
os documentos o documento de referência curricular do Estado está também nesse site, além de outros documentos referentes ao ensino médio, ao novo ensino médio. Então, eu coloquei, esse é do MEC, mas o Pedro acabou de postar de novo, então quem tiver interesse, tiver curiosidade, na verdade é bom a gente conhecer isso, pode entrar lá no site que tem todo o documento, todo o material para vocês conhecerem mais sobre o novo ensino médio. Então, são esses referenciais que indicam como esses itinerários formativos, eles funcionam, como eles podem ser elaborados. Aí agora eu vou tratar de cada um dos eixos, só para vocês compreenderem, de uma forma geral, como eles se organizam. O primeiro eixo que nós estamos tratando aqui, investigação científica como o primeiro eixo do nosso documento, o objetivo dele é ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, nesse eixo, os estudantes precisam participar de pesquisas científicas, né, para eles conseguirem integrar as áreas e impor produções científicas também. Aí, nesse caso, a gente coloca relativas a uma ou mais áreas do conhecimento, porque a gente pode ter a trilha só de uma área. No caso, por exemplo, eu escolho fazer uma trilha na minha escola, eu escolho a trilha de Ciências da Natureza, mas eu posso integrar também essa trilha, né, essa área, com outra área, com linguagens. Então, por isso que a gente fala práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento. Continuando, a sociedade dessa trilha é uma sociedade da informação. Os estudantes eles precisam ser instigados a acessarem, a selecionarem, a processarem, a analisarem e utilizar esses dados para poderem compreender e intervir na realidade e lidar de forma crítica, reflexiva e produtiva. Então, é importante ver aí a questão da progressão também dessas habilidades, né? Olha o verbo ali, Ana. Primeiro ele acessa, aí ele vai selecionar para processar, analisar aquelas informações para depois utilizar. O segundo eixo estruturante, então a gente parte de investigação científica e vai para o segundo eixo, que é processos criativos. O objetivo desse eixo é expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento. Então, a gente deu destaque a essas palavras para vocês focarem exatamente no objetivo. Então, eles vão realizar projetos criativos. Qual é o foco pedagógico deste eixo? Os estudantes participam da realização de projetos criativos por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivências artísticas, culturais, midiáticas e científicas aplicadas. Pessoal, esses eixos eles vão perpassar todo o ensino médio, tá? Iniciando no primeiro ano e finalizando no terceiro ano, tá? Depois vocês vão entender por que a gente finaliza só no terceiro ano por conta da carga horária, né, Val? A sociedade desse eixo ela é pautada pela criatividade e inovação. Os estudantes precisam ser incentivados a aprender a utilizar conhecimentos, habilidades e recursos de forma criativa para propor, inventar e inovar. O terceiro eixo, a gente veio de processos criativos, agora a gente vai para mediação e intervenção sociocultural. O objetivo desse eixo é ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos realizados a uma ou mais áreas do conhecimento. Qual é o foco pedagógico?
Privilegia-se o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio de seu engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, que os leve a promover transformações positivas na comunidade. Que a gente vai pensando sempre também no protagonismo do estudante, sem perder de vista a questão do protagonismo estudantil, sem perder de vista o projeto de vida do estudante também. A sociedade desse eixo ela é desafiada por questões socioculturais e ambientais. E o estudante ele precisa atuar como agente de mudança e de construção para propor uma sociedade mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. Inclusive, André, em relação a essas últimas palavras, são palavras também que permeiam toda a Base Nacional Comum Curricular. Então, inclusive, lá na parte de formação geral, né, toda aquela proposição, aquele conjunto de habilidades e competências, o tempo todo essas palavras elas se repetem. Qual a intenção de tudo isso? Né? Uma sociedade mais ética, mais justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. Então, que a gente consiga, com esse currículo, promover uma educação, uma formação que consiga, que o estudante consiga, né, ser esse cidadão ético, justo, democrático, inclusive, solidário, né, sustentabilidade, não é uma palavra que parece com recorrência. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma colocação, alguma sugestão, pode ir colocando no chat que, na medida do possível, a gente vai falando com vocês também, tá? Se vocês quiserem participar de alguma forma, nos ajudar. E aí a gente chega no último eixo. Então, a gente fez todo aquele movimento para chegarmos no empreendedorismo, né? Mas igual, assim, um colega lembrou de manhã, né, Pedro? O empreendedorismo não só no sentido de comércio, né? Mas empreender para a vida, né, também. Então, o objetivo é expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida. Então, toda a proposta do novo ensino médio está relacionado ao projeto de vida do estudante. Então, até a escolha dele pela trilha, o estudante ele vai escolher a trilha que ele quer cursar, né? Então, até a escolha tem que estar relacionada ao projeto de vida dele. O foco pedagógico desse eixo, os estudantes são estimulados a criar empreendimentos pessoais ou produtivos, articulados aos seus projetos de vida, que fortaleçam a sua atuação como protagonistas da sua própria história. Então, não são só projetos produtivos, mas podem ser projetos pessoais também, empreender para a vida mesmo. É uma questão, assim, da independência, né, da autoconfiança, da autonomia, né, da não procrastinação, esse mesmo. E a questão de olhar para os objetivos, né? De ter aquele estilo de vida, por exemplo, né? Quando você fala lá em sustentabilidade e tal, e empreendedor aqui nesse caso, é de também viver aquele estilo de vida que ele acha que é pertinente, mas com essa autonomia, independência, empreendedor também não nesse sentido. Não está também descartado aquela questão de reversão, né, para renda e tudo mais. Sim. Mas principalmente, a princípio, nessas questões assim, de ser um empreendedor para a vida mesmo, em questões pessoais, de autonomia, né, de proatividade, né? Isso. O Caio já colocou ali alguma coisa? Os estudantes devem passar por todos os eixos ao longo do ensino médio. Há uma sequência? A nossa opção aqui, né, para o Estado, né, é que o estudante passe ao longo do ensino médio por todos os eixos estruturantes. Inclusive, as propostas que foram colocadas no documento de referência curricular, elas fazem essa relação dos eixos estruturantes e eles têm essa sequência da forma que foi apresentada exatamente aí.
iniciando com investigação científica e finalizando ao 3º ano com empreendedorismo, tá, Caio? Quer complementar? Até pensando assim, Caio, as propostas, elas são de áreas diferentes, né? Mas vamos supor, a gente tem um estudante lá no 1º ano que, nesse momento ali de escolha, vamos pegar o nosso exemplo mesmo aqui de piloto, porque a gente está à frente da rede. A rede ainda não está implementando. Quem está implementando são essas escolas piloto, vivenciando, né, essa experiência em primeira mão. Então, lá no ato da matrícula, por exemplo, ele achou que a área que ele gostaria de aprofundar é a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Só que no decorrer do processo, ali quando foi incentivada as discussões a respeito do projeto de vida, né? Quando foi incentivado, instigado esse lado protagonista dele e tudo mais, para ele pensar a respeito dos objetivos de vida mesmo, para desenvolver essa autonomia, essa autoconfiança, essa independência, lá pelas tantas ele descobre que não é essa área que vai ajudá-lo ali nas suas questões delineadas para o projeto de vida. Então, o que Mato Grosso pensou? Se a gente coloca as propostas, quando a gente fala dos eixos, a André vai mostrar logo mais na frente, a gente está se referindo a um conjunto de habilidades e competências que estão correlacionadas a esses eixos. E aí ela vai mostrar uma vertente que vocês vão entender bem por que a gente pensou, né, que Mato Grosso pensou dessa forma. Então, se todas as propostas seguem a mesma hierarquia entre os eixos, a chance de prejuízo, vamos pôr essa palavra entre aspas, se o estudante resolve migrar de uma trilha para outra, ela é um pouquinho amenizada, né? Então, ele vai poder fazer isso? Vai. A qualquer momento, não. Então, o Estado está elaborando aí um plano de implementação para a rede, né? E nesse plano de implementação vai constar, por exemplo, situações como essa. Ele pode mudar de trilha? Pode, mas em que momento? A qualquer momento? Não. É no final, por exemplo, do 1º ano? É no final do primeiro módulo da trilha cursada? Em qual momento exato que ele vai poder fazer essa migração? Isso para amenizar. Né, dentro da rede, que é onde a gente tem, vamos dizer, está na jurisprudência do Estado. Ou, se ele mudou de unidade escolar, vamos supor, ele sai de uma unidade escolar e tem as 4 áreas de conhecimento, mas ele migra para uma outra unidade escolar que não tem as 4 áreas de conhecimento, ou que tem uma trilha integrada, né? Às vezes, de repente nem tem todas, mas a orientação é que tem todas, mesmo que integradas. E aí a garantia, né, é um pouquinho mais atenuada de que ele tenha, né, o desenvolvimento dessas habilidades e competências garantido, mesmo que haja um movimento, né, vamos supor, entre a própria trilha, se na mesma unidade escolar, ou entre unidades escolares diferentes. Então, esse foi o raciocínio que foi seguido, né, Mato Grosso seguiu esse raciocínio ao elaborar as trilhas de aprofundamento. Aí o Paulo, ele não faz uma questão, mas ele coloca o que é empolgante, porque é ético, justo, solidário, né? Cidadão emancipado, né? Esse que é o papel da educação. Concordo plenamente, Paulo. Tem mais alguma coisa? Aí o Caio disse que entendeu, né? Então, podemos continuar. Então, em relação ao empreendedorismo, né? Que ele precisa empreender projetos pessoais ou produtivos, né? Esse é o nosso foco. A sociedade, né, deste eixo, ela é marcada pela incerteza, pela volatilidade e a mudança permanente, né? Então, o objetivo é que o estudante, ele possa, né, se adaptar a diferentes contextos e ele seja capaz de criar novas oportunidades para si mesmo e para os demais. E a gente, quando começou a estudar tudo isso, parecia que era uma coisa um pouco mais distante, né? De manhã a gente comentava a respeito da vertente que a pandemia trouxe, né, para a educação. Então, nesse caso aí, criar oportunidades para si e para os demais, né? Então, a gente está numa vertente assim, quantas pessoas a gente já ouviu falar que perderam emprego e tal, tudo? E para alguns segmentos ele percebeu exatamente por conta do movimento da pandemia, oportunidade de empreender. A empresa até cresceu, né? Exemplo, por exemplo, as empresas de entrega de comida. Um exemplo,
adaptar a diferentes contextos, né? Então, numa sociedade em mudança, né, volátil, e essas incertezas, vamos dizer assim, a gente precisa, né, a educação precisa dar conta de fazer com que a gente tenha, né, um cidadão, um estudante que tenha esse viés, né? Inclusive, na base, traz uma frase muito interessante que sempre me chamou atenção, e diz assim, que a educação ela tem que conseguir formar um estudante capaz de atuar em profissões que ainda nem existem, né? A desenvolver tecnologias que ainda não foram inventadas, né? E aí, quando eu vejo essa palavra volatilidade ali, eu vejo que isso é mais urgente, né, a cada dia. E a gente está aí vivendo, né, uma realidade que meio que apressa isso, né? Vou ler para a Val aqui. Val é a melhor pessoa que pode falar sobre isso. É a coordenadora da equipe para o BNCC. Val, a proposta, então, é que na trilha do primeiro ano seja trabalhada apenas investigação científica, Val? Leonardo fez essa pergunta. Olha só, Leonardo, vamos lá. Até o finalzinho, esse aspecto vai ser abordado com mais detalhes, tá? Eu vou te falar agora em linhas gerais, só para a gente não passar a sua pergunta aqui. As propostas de trilha do documento de referência curricular, elas são propostas de 800 horas. Então, a proposta de trilha de aprofundamento, ela inicia no primeiro ano, perpassa pelo segundo e conclui lá no terceiro ano. Então, é uma proposta que permeia toda a etapa. Diferente da eletivas, que vai ter uma outra característica que a gente vai falar logo mais, tá? Então, nessas 800 horas, dividida em módulos de 200, né? 200 horas cada um, o estudante vai perpassar pelos 4 eixos, não necessariamente marcado desse jeito aí. Primeiro ano, esse eixo, segundo ano, aquele eixo, né? Porque não dá conta. Então, as propostas foram construídas nesse viés, de perpassar os 4 eixos, desenvolver todas as habilidades e competências que os eixos trazem, não estanque, porém relacionadas às competências gerais da base, e as dos eixos estruturantes. Não, das temáticas contemporâneas. Temas contemporâneos. Temas contemporâneos transversais. Então, é uma proposta totalmente imbricada à formação geral básica também. E aí, o que acontece? Ela não é estanque do primeiro, segundo, terceiro ano. Ela vai perpassar todo o ensino médio. E aí, por isso que eu fiz aquele comentário. 3 anos. Aí o estudante escolhe no primeiro ano seguir determinado caminho e desiste, descobre que não é essa a vertente dele, e ele precisa migrar de uma trilha para outra, de uma área de conhecimento para outra. E aí a Andréia vai apontar isso já sobre essas habilidades, por que isso é possível. Só que não é possível a qualquer momento, justamente para garantir que naquele período, aquele conjunto de habilidades sejam desenvolvidas. Não isenta também o professor que receber esse estudante de um diagnóstico, né, de averiguar se de fato aquelas habilidades previstas para aquela etapa anterior ao estudante chegar ali foram mesmo desenvolvidas. Então, essa retomada ela é sempre na vertente do que vem sendo orientado e que a gente já trabalha mesmo. Ninguém começa do zero, né? A gente sempre faz esse diagnóstico, essa retomada para verificar. Até a gente diz assim, que nível, né, que os estudantes estão, de onde eu começo meu planejamento. Um ponto de partida, isso, né? Exatamente. Leidiana, a gente lamenta, mas que bom que você conseguiu. Caio também. Que bom que vocês estão conosco. Leidiana, mas o link foi no e-mail de todos os inscritos. Todo mundo que se inscreveu foi o link para aquele e-mail que foi informado. De repente pode ter faltado um ponto, uma letrinha trocada, alguma coisa assim, um equívoco dessa natureza, tá, Cleidiana? É Cleidiana, né? Não é Cleidina. Deixa eu ver, Cledina. Cledina. Então, aquele documento que eu falei no início, são os referenciais curriculares para elaboração de itinerários formativos, eu vou tentar acessá-lo por aqui, vamos ver se dá certo. E agora volta que eu faço. Peraí, tá? Deu certo antes, tá, gente?
Ficou para você só, né? Não foi para lá. Não está aparecendo aí. Ops. Cadê? Peraí, tá, gente, que eu estou tentando acessar o documento, não está aparecendo aqui para vocês, está aparecendo só para mim. Separa a apresentação e põe daí essa tela. Mas depois tem que voltar tudo. Já chegou. Já chegou o auxílio, gente, só um minutinho. Você quer jogar isso para a segunda tela, não é isso? Ele tá, era para ele aparecer aqui com aquele link, né, Pedrão? Tudo bem. Então A intenção é que ele fosse mais obediente, viu? A gente joga. Olha, mágica. Ai, mas acho que vai ficar ruim para eles lerem. Não, mas a lógica, né? Você só vai falar a lógica. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Porque, de qualquer forma, esse documento está no link que eu compartilhei. Posso botar de volta para quem chegou atrasado, mas no histórico do chat está lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, como que eu faço para pensar em trilha, para elaborar trilhas para minha escola, né? Os meus estudantes. Então, a gente tem os itinerários formativos, a gente tem essas trilhas, essas habilidades, na verdade, que são relacionadas às competências gerais da base, como a Valtrícia falou. Vou aumentar um pouquinho, vocês não vão conhecer o documento todo agora, tá? Então, é só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Então, vocês lembram dos eixos estruturantes que eu falei? Então, os eixos estruturantes estão aqui, ó. Todos os eixos estruturantes, os 4 eixos. E aqui, ao lado, nós temos as habilidades associadas à base. Então, habilidades relacionadas para todas as áreas de conhecimento, tá? Nós não falamos ainda, mas nós temos também a formação técnica e profissional. Nós temos a escola aqui, no caso, André Avelino Neval, que já trabalhou nessa vertente, né, de EPT. Então, as habilidades relacionadas à base, habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico. Vou ler só uma aqui, tá? Que pode ser que esteja pequenininho para vocês. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Então, olha o código alfanumérico, ó. Ensino médio, IF, que é itinerário formativo, competências gerais e a habilidade 01, que é relacionada ao primeiro eixo, que é a investigação científica. Então, a gente tem 3 habilidades associada à competência geral da base, 3 habilidades para cada eixo que nós conversamos aí, tá? Vou ler só mais um aqui para vocês compreenderem. Então, na hora que eu for pensar em elaborar, eu preciso ver que isso aqui está relacionado às habilidades da base, às competências da base, desculpa. Processos criativos, ó. Deixa eu ver meu mouse, tá aqui. Eu vou ler uma aqui para vocês verem. A habilidade 4. Reconhecer e analisar as diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. Então, essas habilidades aqui, elas dizem respeito a todas as áreas, a todos vocês que eu entendo que estão, que a gente tem professores aqui das mais variadas áreas. E pode perceber a vertente, ó. Investigação científica 1, 2, 3, processos criativos 4, 5, 6, e assim vai até 12. Naquela ordem que nós falamos que estamos seguindo. Então, iniciamos com investigação científica, passamos por processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e finalizamos com empreendedorismo, que a gente finaliza no 3º ano, né? Além disso, nós temos habilidades específicas para cada área. Então, a gente tem as habilidades específicas dos eixos estruturantes, que nós já apresentamos aqui, ó,
as habilidades dos eixos estruturantes, que são 3, e nós temos também as habilidades específicas dos eixos estruturantes, que são 3 também. Então, nós temos, ao todo, 6 habilidades para trabalhar. Para cada eixo, né? E para cada área, né? Então, por exemplo, eu sou de linguagens, tá? Eu sou de língua portuguesa. Eu preciso trabalhar essas 3 habilidades do eixo, primeiro, investigação científica. Eu preciso trabalhar essas 3 habilidades aqui, mais as 3 habilidades específicas da minha área. Vocês estão entendendo? Então, olha só como que funciona essa habilidade específica da área. Vou ler, para não ficar puxando a sardinha só para a língua portuguesa. Então, na verdade, eu vou explicar o finalzinho ali, né, Val? Olha só, de linguagens. Eu vou aumentar um pouquinho, que deve estar pequeno para vocês ainda, né? Eu vou ler só essa primeira aqui, ó. A habilidade 1, relacionada ao eixo investigação científica para linguagens. Olha o código alfanumérico também, tá? Investigar, ó, ensino médio, IF, que é itinerário formativo, LGG, que é de linguagem, habilidade 1. Investigar e analisar a organização, o funcionamento ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Quando algumas habilidades, a gente vai ter a mudança, né? Na verdade, todas elas vão começar com investigar e analisar, ó. Todas as áreas. Investigar e analisar para todas as áreas, ó, inclusive a educação profissional, né? Técnico profissional. Ó. Só a mudança aqui para linguagens, que a gente vem investigar e analisar a organização. Aqui, para as outras áreas, é investigar e analisar situações, problema, e só vai mudar o restante. Então, para matemática, situações, problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação. Já para ciência de natureza, ó, situações, problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza. E para ciências humanas e sociais aplicadas, situações, problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica e filosófica. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos isso aqui? Então, só relembrando, nós temos as habilidades do eixo, que são as habilidades gerais, relacionadas às competências da base, que são 3. Cada eixo tem 3. E aqui, quando eu for fazer essa relação, a minha área vai ter também as habilidades específicas, que para cada eixo eu vou ter mais 3 habilidades. Eu vou descer, ó, nós estamos falando de investigação científica, agora nós vamos para o próximo eixo, e continua o número, só vai mudar o código, ó. A letra, a linguagem, sempre naquela mesma ordem lá de cima. Nós tivemos 3 no eixo anterior, agora é a habilidade 4, 5, 6, para todos, tá? Só muda o código da área, né? Que é LGG, aqui vem MAT, que é para matemática, aqui CNT, que é ciências da natureza, e CHSA, que é ciências humanas e sociais aplicadas. E a mesma lógica, né, Val? Isso, e os mesmos verbos que você usou lá naquele resuminho. Exatamente, o mesmo verbo que eu utilizei naquele resumo para identificar o eixo estruturante. Então, reconhecer produtos ou processos criativos, ó, a mesma coisa. Depois vai só mudar. Selecionar e mobilizar intencionalmente. Isso. Recursos, aí todo mundo selecionar e mobilizar. O propor e testar soluções éticas para todo mundo também. Para todo mundo. Então, mais 3 que a gente viu aqui para processos criativos. Aí, agora eu vou trabalhar com mediação e intervenção sociocultural. Eu vou ter mais 3 habilidades também para trabalhar.
tá? Que também tem a mesma lógica, o verbo inicial é o mesmo, só vai mudar quando for especificar para cada área como deve ser trabalhado, ó. Identificar e explicar questões, aí vai mudar socioculturais igual, até sociocultural tudo igual, ó. Só em ciências humanas e sociais aplicadas que modificou. Depois selecionar e mobilizar, depois propor e testar. Aí a gente já está na 9, que é o nosso terceiro eixo. E a gente vai fechar com empreendedorismo. Viram que tem também a mesma lógica, né? Então, aqui no empreendedorismo, avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens. Também tudo começa com avaliar como oportunidade, depois selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos, depois desenvolver projetos pessoais e produtivos. Eu já tinha falado isso lá na descrição do eixo. Então, só para vocês entenderem que eles são elaborados em relação a essas habilidades. Então, eu tenho as habilidades específicas do eixo, as gerais do eixo. Além disso, eu preciso pensar nas habilidades específicas de cada área. Certo, Val? Quer fazer algum fechamento em relação a isso? Vertente nessa hierarquia, né? E é por isso que a mudança, vamos dizer assim, de uma trilha para outra, não acarreta grandes prejuízos para o estudante, porque aquilo que é a intencionalidade ali da habilidade, ela se repete em todas as áreas. O que muda, como a Andrea disse, é aquilo que precisa ser mobilizado pela área para fazer com que a habilidade seja desenvolvida. Então, é claro que lá na linguagem, né, práticas de linguagem, de matemática, a questão da resolução dos problemas, lá nas ciências humanas, voltado para as questões sociais, e nas ciências da natureza, também voltado para questões de meio ambiente, né, socioambientais, também aparece bastante quando está na vertente das ciências da natureza. Agora, nosso auxiliar aqui vai voltar a telinha para mim, que eu não sei voltar. Voltou, Pedrão. Obrigada. Aí tem o Pedro fez uma colocação aqui, embora tenha... Você pode falar no microfone, Pedro. Já entrou no link e baixou. O sentido é essa discussão que a Val acabou de falar, assim, que o texto da habilidade é específico da área, mas ela muda uma partezinha específica de cada um. Mas há um diálogo, e a intenção é quando precisa fazer, por exemplo, essa mobilidade do estudante, ele não tenha perda, já que a habilidade em si ele exercitou, ele foi atrás de fontes, ele exercitou o processo criativo, vai mudar realmente a especificidade da área, mas a habilidade em si ele exercitou e pode ter desenvolvido. Muito bem. O Paulo já baixou o referencial. Valeu, Paulo. Quem puder baixar também. Olha, no site se a gente digita no Google, Novo Ensino Médio, no site do MEC mesmo, vai aparecer todos esses documentos lá para download. Aí o que o Hugo, que é o analista de gestão, fez? Ele criou esse site, ele é vinculado ao site da SEDUC. Não só para colocar esses materiais que estão disponíveis em outros sites, mas também para colocar o histórico do próprio documento de referência curricular de Mato Grosso. Então, nesse site que o Pedro está sempre replicando ali, as versões, né, todas as consultas públicas, tem o histórico, inclusive o memorial de redação do texto, né, do documento, né, de referência. E aí o Hugo agregou, ele colocou uma abinha chamada materiais de apoio. Então, todos esses materiais nos quais a gente se embasou para a construção do documento, que são orientações nacionais do MEC, do CONSED, todos eles estão linkados nesses materiais de apoio. Assim, de um jeito fácil de entrar. Você clica no link e já abre o documento, né? Então, ajudem a divulgar, né? Visitem bastante, porque é uma riqueza de materiais que, às vezes, a gente desconhece, né, que está publicado. E, à medida que vocês vão gostando daquilo que vão encontrando, pode pesquisar também na fonte, né, na original. E, sobre o Novo Ensino Médio, tem uma série de YouTube, de vídeos e tudo mais, né? E que vai esclarecendo algumas coisas também. O Hugo acabou de digitar aí, gente. O Hugo
ao procurarem ele, acabou de digitar o endereço aí, Novo Ensino Médio em Mato Grosso, é só clicar que ele acessa diretamente. Então, eu coloquei aquilo para contextualizar em relação às habilidades que a gente vem falando, né, Val, desde o início. E aqui eu acho que está pequeno, né? Mas depois, quando eles receberem o material, tem... Mas eu acho que nem eu vou conseguir ler, Val. Então tá. Explica lógica. Eu não estou conseguindo ler nada. Explica lógica. Oi, Senhor. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, esse documento aqui, na verdade, é um joguinho que a gente pode fazer na escola, né? Que, inclusive, algumas escolas pilotos já conhecem, que a gente fez oficina já utilizando esse jogo, né? A Rosenil está aí, ela deve conhecer, que a gente fez lá, eu lembro bem que eu fui. Então, é de como elaborar essas trilhas de aprofundamento. Eu precisava conseguir ler, mas eu não estou conseguindo ler nada. Que é a partir do 4 ali. Consegue ver seu celular? Não, mas é um caminho, né? Na verdade, vai ali nos números, número 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, são caminhos que vão indicando, né? Como construir a proposta mesmo, porque a ideia é, nesse primeiro momento, né, que a gente é piloto e tudo mais, é de colocar para rodar nas escolas e tudo mais, as propostas que estão no documento de referência curricular para evidenciar as possibilidades e desafios dessas propostas. Mas a ideia é a construção de tudo isso na escola, baseado na realidade, que a gente está sempre falando de contexto, de infraestrutura, de material humano, né? Então, a proposta ela tem que ser construída considerando tudo isso e principalmente aquele diálogo que é feito com o estudante para saber exatamente as intencionalidades deles, né? Exatamente. Então, isso aí é uma forma que a gente pode tentar construir a trilha. Isso aí diz respeito à ementa, né, que está no documento de referência. Então, são os passos que a gente precisa ter, né? Então, aí vai falar em relação às habilidades. Então, eu pensei na habilidade. Então, essa nossa proposição agora, ela não parte mais do objeto de conhecimento. A gente está acostumado a sempre pensar primeiro no conteúdo, né, que nós chamávamos antes de conteúdo, né? E em relação a essa proposição, a gente sempre vai partir da habilidade. Então, eu vou partir da habilidade, primeiro eu vou partir do interesse do meu estudante, da minha possibilidade da escola, qual é o contexto em que eu estou inserido ali, qual é a área que eu vou trabalhar sozinha, eu vou trabalhar uma área só, a gente vai propor trilhas integradas, eu posso integrar mais de uma área? Posso. E a partir dessas habilidades que estão propostas ali na trilha, as habilidades gerais e as habilidades específicas, o que eu consigo mobilizar? Quais são os conhecimentos que eu consigo mobilizar para poder trabalhar essas habilidades nos estudantes? Então, o exercício que nós temos que fazer, tanto para a parte flexível do currículo, para os itinerários formativos, quanto para a formação geral básica, é começar a ver de uma forma diferente. Então, eu parto das habilidades para depois pensar nos objetos de conhecimento. Então, esse eu acho que é o grande exercício, além do trabalhar interdisciplinar também, né? Porque agora eu preciso pensar na área. Então, eu preciso enxergar todos os componentes da área, e não só, por exemplo, língua portuguesa. Eu preciso enxergar arte, eu preciso enxergar inglês, eu preciso enxergar espanhol, se eu tiver educação física, eu preciso enxergar todos trabalhando naquela trilha. Então, esse é o grande exercício. E aí, se vocês tiverem oportunidade, quando a gente disponibilizar esse material, se tiver melhor, a gente pode encaminhar esse joguinho também, a gente tem ele. A gente pode disponibilizar lá, se já não tiver disponível no site do Novo Ensino Médio. E aí, Val? E até no outro momento também a gente até fazer com eles. A gente já fez em algumas escolas, isso aí, algumas oficinas, utilizando esse joguinho. Nós vamos tirar a cola. Isso. E... Vamos tirar a cola. E a gente pode fazer mais uma vez.
Pessoal, agora para a gente falar de eletivos, vamos fazer aquele movimento do início, de quem está conosco aqui, colocar no chat. Vai para entendi. Coloca no chat, né? O termo te remete a quê? Né? Eletivas. Esse termo te faz pensar exatamente em quê? Aí quem está conosco, coloca ali, por favor, escolha, né? O Leonardo já, um grande aprendizado para todos nós, o Paulo. Eleger algo, né, Leonardo? Acho que é Leonardo ainda, né? Escolha, eleger algo. André Avelino diz que estou aqui. Diz aí, André Avelino, eletiva te remete a quê? O termo propriamente dito, né? Quando mencionado, né? Escolha, a Fábio Andréia. Escolher algo, Maxwell. Decidir, a Janaína. Aí, André, o pessoal não tá com a gente, viu? Estão aí, que coisa boa. Então, parece que a gente, tem hora que parece que a gente está sozinho no mundo, abandonado. Sandra, escolha de algo. Jean, grande aprendizado. Cledina, ou Cledina. Escolha. Maria Isabel. Boa tarde. Boa tarde, a Corizar, Maria Isabel. Às vezes eles devem ter essa sensação também quando estão dando aula para os estudantes. Né? Quero ver que... Vocês estão aí. Não deve ser fácil. Alternativa, Michela. Afinidade de escolha. Poder de escolha, Sandra. Josiane, posso ser repetitiva, mas escolha também, né? Estou aprendendo muito, Rony Clay. Selecionar, aí professor Alfredo, grande aprendizado, escolha, formativos de importância, a preferida. Estamos aqui, meninos, a Janaína, opa, muito bem. Lidiane, escolha, diversidade, a Érica, né? Bom, então, a partir de tudo isso que vocês disseram, a gente já entende que ninguém está cru, né? André, está todo mundo no caminho, né? Eletiva porque o estudante, olha, eletiva porque o estudante é quem escolhe qual eletiva ele vai participar. Algo que o aluno, o Domingos, o qual falou de cima, né, o Domingos, algo em que o aluno pode escolher, a Cátia escolher possibilidade, a Nayara escolha, a Silvia escolha. Passou para mim? Não. Pelos estudantes, escolha o Alisson Luiz, escolha também a Matilde, né? Então, é bem pertinente. Tudo que vocês estão dizendo está super relacionado, né, ao que a gente vai tratar. E aí a gente vai dizer um pouquinho a respeito daquilo que é previsto, né, que é já a premissa nos documentos orientadores e tudo mais. E... Não entendi? Não. Pode seguir. Aquilo tudo que é premissa para a elaboração de tudo isso, né, para não ser algo aleatório, né? E uma Moreira com a mão levantada. A gente vai só concluir aqui o raciocínio e a gente vai passar a palavra para vocês, tá? Enfim, aí a gente tem aqui que eletivas são componentes curriculares de livre escolha do estudante. E aí a gente pensa o seguinte, puxa vida, né? Se é de livre escolha do estudante, por que aqui na nossa escola piloto... Ninguém vai escolher. Já vem direcionado. Justamente por isso, né, gente? Nós somos as pilotos e as pilotos vão fazer experiência com aquelas propostas que foram elaboradas e estão no documento de referência curricular, e são as pilotos que vão apontar os desafios e possibilidades dessas propostas. Mas a intenção é que isso não seja para sempre, que seja só para nós pilotos mesmo. E que a partir da implementação na rede, a gente tem esse movimento. É claro que o primeiro ano de implementação vai seguir uma vertente similar à de vocês, até para todo mundo ir se inteirando de tudo que é vertente mesmo da reforma do ensino médio, para a gente não ficar naquele momento de fazer mais do mesmo, né? A gente tem mais carga horária, mas a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Aí a Deusani também já coloca ali que escolha pelos estudantes na sua área de interesse e saberes. Obrigada, Ana. E eu fui lá e copiei da Deusani e coloquei ali no slide. Olha só, André, eu li o pensamento dela. Que as eletivas são mesmo componentes curriculares de livre escolha do estudante e que tem como... Parou?
Oxi. Ai, que esquisito. Toque para retornar. Elas um pouquinho aqui e já está restabelecendo a conexão. O Paulo está dizendo que o piloto não pode avançar o sinal vermelho. Ok, pessoal, voltamos? Como eu não sei até onde vocês escutaram, eu vou repetir um pouquinho aqui. Se eu for repetitiva, vocês me desculpem, tá? Em função dessa conexão aí que a gente foi interrompida. Muito bacana isso que o Paulo colocou. Exatamente. Esse passo a passo, né, Paulo? É isso que vai assegurar, inclusive, o sucesso, né, da implementação. Então, vamos lá. Eletivas, componentes curriculares de livre escolha do estudante e que têm objetivos. O que aconteceu? Alguém está compartilhou. Compartilhando coisas. Gente! Estou querendo compartilhar alguma aula. É aula, esse é horário de aula. Vamos lá. Apareceu? Não, acho que aquele estava aparecendo só para nós. Continua aparecendo eletivas ali para vocês? Só confirma para nós. Está aparecendo nosso slide de eletiva? Tudo certo, meninas. Ok, pessoal? Voltamos. Ficou engraçado. Voltamos, Pedro? Voltamos. Ok. São componentes curriculares de livre escolha do estudante que têm objetivos pré-definidos, né? Então, não é uma proposta aleatória. Então, ela tem que ser preconizada a partir desses objetivos. Ela é capaz de ampliar e aprofundar a aprendizagem da formação geral básica? Consegue assegurar o protagonismo juvenil? Consegue estimular a construção do projeto de vida? E tem um colega que está dele compartilhar a coisa com a gente aqui na tela, tá? Mas o importante é saber se vocês estão vendo a Qual nossa tela vocês projeção. estão vendo? É a nossa projeção ou é do colega? É do colega. Ó, Alguém acidentalmente botou para compartilhar e aí fica sobrepondo. Então eu vou compartilhar mais uma vez aqui. Se voltar, vocês nos avisam quando voltar. Voltou, Pedro? Nossa tela? Voltou. Tá. Então, e essa proposta, ela tem que oportunizar ao estudante experimentar diferentes temas, vivências e aprendizagens. Enriquece o itinerário formativo. Então, vamos lá. O itinerário formativo é aquele bloco... De novo, cara. Quem é essa a gente pessoa? tinha que identificar o Acho que é a Ana. Ana, olha só, Ana, sem querer você está compartilhando um material seu conosco e aí aparece a sua tela ao invés da nossa. Tem que ver se ela está ouvindo. É a Ana. Aí ela fecha, mas volta, né? Isso, é. Bloquear, não? Oi? Bloquear ela, não tem como, não? É uma pessoa... Ai, não. É. Não vamos fazer isso, né, gente? Olha, apareceu aqui no chat que ela caiu ou ela saiu da conversa, então deve ter resolvido temporariamente. Então vamos continuar, né? Tá, então, quando a gente disse, né, vem dizendo ali o tempo todo que o itinerário formativo é formado por aquele bloco de no mínimo 1.200 horas, que tem projeto de vida, eletivas e trilho de aprofundamento, então a gente diz ali que as eletivas, elas enriquecem o itinerário formativo. Em que sentido? Vamos supor que o estudante escolheu para aprofundar numa determinada área. Vamos usar aqui como exemplo a área de matemática. Mas em algum momento ele quer ter outras vivências, ele quer experimentar algo diferente. Então, a eletiva é esse momento do currículo que oportuniza isso para o estudante. Então, ele enriquece o itinerário formativo quando a gente olha nessa vertente, né? E por isso eles desafiam o estudante a promover o desenvolvimento dos seus conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, a proposta
Quando construída, ela tem que ser uma proposta desafiadora que vai fazer com que aquele segundo objetivo ali, que é assegurar o protagonismo juvenil, ele seja evidenciado, né? Então, a proposta tem que ser desafiadora a ponto de assegurar esse protagonismo juvenil. Então, por isso, além de clara intencionalidade pedagógica, ela não pode ser confundida com apoio pedagógico ou reforço, né, escolar, né, daquelas habilidades e competências que ontem as áreas, né, cada uma delas falou de todas as competências de cada área, das particularidades, das habilidades e tudo mais. Então, esse momento não pode ser usado para isso, porque aqueles objetivos ali eles não vão ser atendidos. E muito menos esse enriquecimento, né, do itinerário formativo. Não vai ser um desafiador para o estudante. Então, veja só. Para que isso seja possível, né, a proposta ela precisa estar articulada com as áreas de conhecimento, de preferência interdisciplinar. E se a gente conseguir entender de tal maneira que a gente consiga até transcender isso, que a gente consiga elaborar uma proposta que nem marque, né, de que área que ela transcende, né, tudo isso. Precisa também estar articulado aqueles 4 eixos estruturantes, né, dos itinerários formativos e as competências gerais da base definidas pela BNCC. Aí, nessa hora, vocês olham e falam assim, meu Deus, 40 horas, porque, ó, veja bem, aquela hora da pergunta do Caio, né? Caio. Ele perguntou, mas e isso vai ser, então, cada eixo em cada ano? Isso. Primeiro ano só investigação científica? Aí a gente respondeu. A proposta de 800 horas perpassa os 3 anos e os 4 eixos. Porém, a eletiva, a gente tem, é um componente curricular, que na arquitetura de Mato Grosso ela ficou com uma carga horária de 40 horas. Então, o estudante ele tem a oportunidade de cursar 2, por exemplo, no primeiro ano. 2 eletivas, que é o componente curricular, de 40 horas cada um. E tem que estar articulado com os eixos estruturantes dos itinerários formativos, aqueles 4 que a Andréa falou. E também com aquelas competências gerais definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Como que isso é possível? Nesse momento, não precisa perpassar todos eles. Então, a depender da proposta, um dos eixos vai ser chamado para conversa. Pode ser só o processo criativo, por exemplo. Todas as habilidades do processo criativos, né? Todas aquele conjunto de habilidades do eixo e mais a da área que está propondo ou das áreas que está fazendo a proposta? Não necessariamente. Então, a depender da proposta, as habilidades podem ser filtradas. Quais delas a gente pretende para essa proposta que está sendo elaborada? A gente pretende X eixo, X habilidades. E aí, na sequência, né, no caso do EPT, é preciso que dialoguem também com os eixos do Catálogo Nacional de cursos técnicos, o Catálogo Brasileiro de Ocupações e também com as competências e habilidades específicas para a formação básica para o trabalho. Então, quem já conhece essa vertente de NEP, por exemplo, no Estado, vai dizer, puxa vida, mas aquilo que está lá nesses catálogos não tem relação com a base, até porque vieram antes. Então, a orientação que se tem é de que todos essas propostas que estão lá no catálogo nacionais, eles estão sendo reestruturados de modo que essa articulação aconteça. Né? Essa articulação com as competências gerais da formação da base nacional, né? E também com essas da formação básica do trabalho, para que essa integração aconteça, essa articulação ali seja definida. Tudo isso já está sendo revisto. E então, quando a gente fazer uma proposta, né, elaborar uma proposta, o que considerar para construir, né, as emendas das eletivas dos itinerários formativos? Né? A partir de onde a gente sai? Né? Qual é o ponto de partida? Né? Então, a elaboração dessas propostas devem considerar
a arquitetura curricular e os conceitos apresentados no documento de referência curricular, além dos aspectos relacionados aos eixos estruturantes. Então, nesse quesito, não é uma proposta aleatória, solta. Então, ela pode ser definida na escola? Pode. Ela tem que estar na vertente do contexto da realidade, ali onde a unidade escolar está inserida? Sim, deve. Ela pode estar voltada, deve estar voltada para a escuta do estudante e tudo mais, interesses, né? Sim, deve estar relacionada a tudo isso. Porém, também aos eixos estruturantes. Então, como que eu relaciono tudo isso àqueles eixos que a Andréa já apresentou, com aquele conjunto de habilidades relacionadas às competências gerais e propriamente aos eixos, né? Considerando a autonomia da unidade escolar em realizar, de acordo com o seu contexto, proposições eletivas, apresentamos a seguir uma ementa para sua composição. Antes da gente olhar para a ementa propriamente dita, né, a gente tem que pensar no ponto de partida da elaboração da proposta, né? Então, a gente vem dizendo o tempo todo, né, desde das ações de ontem, de que o centro o centro da intencionalidade pedagógica, né, e da formação, o centro é o estudante. Então, tudo que vem sendo construído é a partir do estudante, né? Então, ele é o centro de tudo isso. Então, a partir de ideias, curiosidades, desejos e sugestões dos jovens, né, com caráter prático, lúdico, interativo, aí sim a gente olha para a ementa para fazer a proposta. Mas como que isso é possível? Pode ser feito, por exemplo, de maneira informal. Eu conheço lá meu estudante, eu vou conversando com eles e vou percebendo que ideias, né, quais são as curiosidades, os desejos, as intencionalidades. E a partir dessa conversa, mesmo que informal, né, do convívio ali, eu elaboro a proposta, aí sim, seguindo a ementa que a gente tem pré-definida no documento de referência curricular, e ela não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, é uma ementa construída nacionalmente, né, e que tem proposições ali de todos os estados, representantes de todos os estados do Distrito Federal, que construíram essa ementa, né? Então, é já preconizada, vamos dizer assim. Ou, se eu não quiser fazer dessa maneira informal, eu pretendo que seja um movimento mais sistematizado, pode haver, sim, um momento na unidade escolar que considera um encontro, por exemplo, com os jovens para conversar a respeito disso. Olha, nós estamos num processo de início para a elaboração das eletivas para o próximo ano, por exemplo, e a gente precisa saber de vocês, né, quais são as intencionalidades, que curiosidade, que desejo que vocês têm de conhecer, ou que assunto que vocês querem aprofundar exatamente. E aí a culminância, seja de uma ou de qualquer proposta, é um produto final que valoriza o talento, a dedicação dos estudantes, até porque ela parte desse desejo do estudante, né? Então, os professores de uma ou de várias áreas, né, integradas, ou 2 áreas, 3, todas, se possível, eles vão construir a proposta, de acordo com a ementa que já é preconizada, mas, antes de tudo, o ponto de partida, porque a centralidade do processo educativo, era essa palavra que eu queria lembrar naquela hora, o centro de todo o processo educativo é o estudante, né? E, além de tudo, essa tem que ser uma proposta de caráter prático, lúdico e interativo para atender aqueles 3 objetivos que a gente tem lá. Partir dele para ele, né, João? Exatamente. Para que ele possa ter essa questão do protagonismo, né, evidenciado, para que possa ampliar aquilo que a formação geral básica já trouxe, né? E para que seja assegurado para ele aquelas habilidades ali dos eixos, né? Então, a gente tem a ementa preconiza o seguinte: primeiro, o nome, né? De preferência, um nome que, pelo nome, já motive o estudante a querer cursar aquela eletiva, aquele componente. A área do conhecimento, né? Indicar se a eletiva vai ter como foco uma área,
ou se ela vai ser integrada entre áreas, e mais, ela pode ser, inclusive, de alguns componentes ou de um componente de uma área. Vamos supor, espanhol. Eu vou oferecer aqui uma eletiva de espanhol para os estudantes, então o menino escolheu aprofundar o estudante, né, de ensino médio, o jovem ou o adulto, porque o estudante de Mato Grosso de ensino médio, ele tem essa característica, ele pode ser jovem ou adulto. Então, ele está ali. O foco é ele, no caso, né? E eu estou aqui, professora de espanhol. Eu penso, vamos fazer uma eletiva de espanhol aqui na escola. E aí, os estudantes vários, eles estão lá aprofundando em matemática, eles estão aprofundando em ciências sociais e aplicadas, ciências humanas sociais e aplicadas, em ciências da natureza e suas tecnologias, em linguagem e suas tecnologias. E ele gostaria dessa vertente de um idioma, por exemplo, de aprofundar. Né? Pode aparecer isso lá na escuta deles. Poxa, a gente gostaria de aprofundar aqui em língua estrangeira, por exemplo. Nesse caso, pode acontecer de um único componente da área fazer a oferta da eletiva. Né? Uma outra situação. Eu adoro exatas, né? Então eu escolhi para aprofundar matemática, né? Porque é a que mais vai atender aos meus anseios e propósitos de vida, que estão relacionados àquilo que está ali, né, no meu projeto de vida. Mas, lá na área de linguagem, está sendo ofertada uma eletiva de dança. Puxa, adoro dança. Então, não é porque eu quero aprofundar na área de exatas, que eu não posso cursar essa eletiva de dança, por exemplo. A manifestação artística. E aí a gente enxerga todos os componentes de todas as áreas possíveis, né, de fazer. Em relação à dança, por exemplo, junto com a educação física ou com outra área de conhecimento, lá da biologia, por exemplo, pode acontecer de fazer uma eletiva integrada que contemple vários aspectos, né, da vida, do ser humano, né? E aí a gente indica as turmas envolvidas. Tá, vamos devagar. Agora, nesse momento, a gente tem quem nas escolas piloto rodando essa proposta? Primeiros anos. Então, nesse caso, as turmas envolvidas serão turmas de primeiro ano. Mas, a partir do momento que a implementação vai acontecendo, então a gente pode, sim, ter numa eletiva estudantes do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Então, ele vai ter direito a uma determinada carga horária para cursar uma determinada eletiva. Ele lá do terceiro está junto com colegas do primeiro, porque eles escolheram, naquele momento de escolha, essa eletiva em comum. Muito, muito interessante e muito bom também para eles. Indicar quais os professores, né, que devem participar dessa eletiva. Né? Então, está intrinsecamente relacionado ali na área, né? As áreas ou a área que estiver ofertando, indica, né, quais professores. São todos de todas as áreas que estão integrando, só um, só dois ou três componentes de cada área, né? E aí, ali na introdução, se define mesmo a proposta, né? Isso que a gente gostaria. Na justificativa, dizer, né, sobre as possibilidades, né? O que essa proposta ela possibilita ao estudante, né? Em que vai agregar naquela vertente de somar, né, de ampliar e aprofundar conhecimentos da formação geral básica. Então, no item 6. Aí, ali no próximo, a gente coloca as habilidades, competências que se pretende desenvolver. Então, nessa hora, a gente visita aquele documento que a André mostrou e elege, né, quais habilidades e competências são pertinentes a essa proposta. Então, ela vem na vertente de X. Então, eu vou lá e busco. Essa vertente, ela precisa dessas e dessas habilidades e competências. Lembrando sempre que são aquelas relacionadas às gerais da base e às específicas dos eixos. Né? Nessa hora também já é apontado qual o eixo. Os objetos de conhecimento que serão mobilizados. Então, veja bem, a gente não parte do conteúdo, a gente não parte dos objetos de conhecimento. Nesse caso da proposição, a gente partiu da escuta do estudante, a gente vai buscar as habilidades que atendem àquilo que é um anseio do estudante, aí a gente agrega objetos, né, mobiliza esses saberes todos que vão dar conta
de atender aquela habilidade. E, por fim, a gente faz sugestão de práticas, né? Através, né, como que eu posso fazer com que esses conhecimentos sejam mobilizados para que aquelas habilidades sejam atendidas. Então, o movimento é esse, né, na emenda. Aí, por fim, a gente tem quais recursos didáticos, né, que espaços, que equipamentos, que materiais são necessários para essa proposta ser viabilizada. Não esquecer do viés avaliativo, né? Como avaliar, né? Definir ali como esses estudantes vão ser avaliados para verificar se aquelas habilidades foram desenvolvidas. E a proposta para a culminância. Então, é feito todo um trabalho, mobilizado um monte de saberes, através de algumas metodologias que vão atender, para desenvolver determinadas habilidades, sempre naquela vertente de que o estudante é o protagonista do processo, né, o centro desse processo todo, e aí na culminância, né, o que vai ser feito para mostrar qual vai ser o nosso produto final aqui dessa proposta, que foi elaborada com essas intencionalidades. Então, nunca perder de vista a intencionalidade pedagógica, né, não é uma proposição aleatória. E, é claro, né, citar as referências que foram visitadas, né, citadas e tudo mais na proposta. Estou chegando lá. Está chegando lá. O pessoal está falando. Vamos lá, tá. Então, como avaliar as aprendizagens nas eletivas? Que é uma questão recorrente, né? Então, a gente até coloca aqui em forma de pergunta mesmo, porque há uma preocupação, né? Poxa vida, veio dele, né? Voltou para ele, a participação dele, né? Então, é esse acompanhamento constante, né? Parece clichê falar da avaliação contínua né? E processual, né? Mas nessa vertente é isso mesmo, acompanhar a evolução do estudante, dando-lhes devolutivas para que estejam cientes de seus avanços e necessidades. É nesse momento, justamente por ter partido dele a proposta e tudo mais, que o viés de chamá-lo para a responsabilidade. Aquilo que o professor Macardi falou ontem, em relação ao projeto de vida, cabe perfeitamente aqui. Então, ele é o responsável pelo processo educativo dele, pelo processo acadêmico, né? E utilizar práticas de observação e autoavaliação. Às vezes, percebe lá o menino, né, o estudante desmotivado, não participativo, né? Então, sempre lançar a mão dessa observação e tentar averiguar, né, os motivos, porque às vezes eles são para além dos muros da escola, né? Não é relacionado ao que está dentro da escola, não é relacionado ao que está ali na vertente da proposta, mas motivos outros que o levam a ficar, né, assim, alheio, às vezes um pouco apático em relação àquilo que está acontecendo. E uma outra vertente é da autoavaliação. Pelo menos a minha experiência em relação a isso, essa prática avaliativa, é de que eles são muito mais rigorosos, né? Muito mais exigentes do que a gente em relação a isso. Então, esse diálogo, né? Percebem que o tempo todo é uma proposta no viés dialógico. Então, é o tempo todo conversando com o estudante, buscando dele a intencionalidade, buscando dele a participação, buscando dele, né, esse engajamento, né, que está ali no terceiro tópico, estimular o efetivo engajamento. E pode também perfeitamente acontecer de não ser, né, no viés do que, na vertente do que ele esperava, né, ou dele ter se arrependido, também é possível isso, ou dele precisar, ele achar que não era daquele jeito, né, é inerente até à questão da idade, né. E aí vem uma outra questão, quantas eletivas a escola deve ofertar? Então, a resposta dessa questão, ela está relacionada ao tamanho, ao porte da escola mesmo, né? Aquela definição que a gente tem por número de turmas, por número de matrícula. Então, a de menor porte, pelo menos 5 eletivas, das 4 áreas, uma para cada área de conhecimento, e uma de educação técnica profissional. Escola de médio porte, pelo menos 10, que são 2 de cada área e 2 de educação técnica profissional. E as escolas de maior porte, pelo menos 15 eletivas, considerando 3 de cada área e 3 na vertente da educação técnica profissional. Agora, a gente tem uma realidade que não tem jeito mesmo.
não tem como a gente atender tudo isso daí, não. Não dá, a gente não tem estrutura, a gente não tem material humano, então pelo menos 4. Né? Então, nessa vertente que a gente está iniciando. Né? Então, o primeiro ano, por exemplo, piloto, já no primeiro ano o estudante vai ter acesso a cursar 2 eletivas. Né? Então, até o final do ensino médio, ele vai ter oportunidade de atender ali pelo menos aquele segundo, né? De passar por todas as áreas, se ele quiser, ou se ele prefere ficar sempre na área que ele escolheu aprofundar, né? Ele pode ficar na vertente mesmo da área que ele prefere aprofundar. Uhum. Então, o desejável é assegurar que todos os estudantes tenham a opção de fazer eletivas nas 4 áreas do conhecimento, lembrando que elas podem ser interdisciplinares. Na verdade, o que a gente tem que garantir aqui é que ele faça, né, que ele tenha essa opção de escolha. Né? E aí a vertente interdisciplinar, ela é assim, bastante interessante para atender isso. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter áreas integradas, aí nessa vertente também de ampliar, né? De sair daquele corriqueiro e a gente colocar, né, ampliar essa vertente de experiências e vivências do estudante. E aí a gente precisa considerar algumas coisas, né? Então, isso que a gente está dizendo do perfil do estudante, né, os interesses e necessidades, né, e o projeto de vida, está voltado àquilo que a gente já comentou lá a respeito de ouvidos, né? De perceber o interesse, né? De propor uma eletiva, que é o componente, quando a gente fala eletiva, é um componente diferente desses 12, 13 que a gente já tem, né, no currículo do ensino médio. Então, a base vem nessa vertente de área, né, mas em Mato Grosso, por exemplo, a gente manteve a questão dos componentes, não foi integrado ainda, até porque a atribuição nossa é por componente, né? Então, não dava para a gente fugir muito dessa vertente. A quantidade dos estudantes matriculados também a gente tem que considerar. Outro aspecto que a gente precisa considerar, e ele é de suma importância, é a equipe docente, né? A disponibilidade do tempo, os conhecimentos, as habilidades e as vocações dos professores, né? Então, veja bem, se a gente tem lá, vamos supor, né? Estou aqui pensando em possibilidades. A gente tem lá um professor, por exemplo, que ele tem uma vocação, né, musical, e ele tem habilidade e tudo mais. Ele pode perfeitamente propor uma eletiva voltada para essa questão da música, né, do canto, por exemplo. Né? Então, explorar aquilo que a gente tem de material humano lá naquela realidade, né? Explorar isso daí. A carga horária, né? O tempo destinado para as eletivas no contexto dos itinerários formativos. Então, observar a arquitetura do Estado. Para esse ano, por exemplo, a gente tem 2 eletivas de 40 horas cada um. E aí a gente tem o segundo ano, que vai variar, né, de ano a ano, e no terceiro ano também a gente vai ter uma carga horária específica destinada para esse componente curricular. E outro aspecto muito importante ao fazer a proposta, ao elaborar a proposta, é a questão da infraestrutura. Então, a quantidade dos espaços físicos que a escola tem, os equipamentos e materiais existentes, né, ou possíveis, né, de serem adquiridos ou adaptados. E ali a questão das parcerias. Quando a gente coloca parceria nesse contexto, a gente não está se referindo àquela parceria institucional, por exemplo, da SEDUC com uma outra instituição, que também pode ser possível. Mas nesse contexto aqui, a gente está dizendo daquela parceria que a própria instituição, a própria unidade escolar pode estabelecer na vizinhança. Por exemplo, a gente percebe uma vertente grande ali da questão da dança, né? Na escola, na escuta dos estudantes, seja ela sistematizada ou de maneira informal, como a gente já citou. Só que a escola não tem espaço suficiente, né, para apresentar, para elaborar uma proposta que contemple essa vertente ali que apareceu na escuta. Mas ali do lado tem um salão paroquial, por exemplo, um centro comunitário, que
tem um espaço enorme, ocioso, né, que a própria unidade escolar pode fazer isso. Aí sim, de forma sistematizada, através de ofício, né? Olha, a escola pode utilizar aqui toda quarta-feira, de tal hora, por exemplo. Estou citando aqui sempre uma suposição. Porque a gente precisa, né, ofertar aqui essa eletiva e na escuta dos estudantes apareceu e a gente precisa de um espaço similar a esse que vocês têm ocioso. A gente pode usar? Então, é uma parceria que pode ser estabelecida entre a própria unidade escolar e a vizinhança, por exemplo. Uma coisa que eu já observo que existe na questão de práticas esportivas, né? Tem unidades escolares que às vezes não têm um espaço adequado, mas o campinho do bairro, a quadra ali comunitária, ela fica ociosa em determinados horários, e a própria unidade escolar vai lá e negocia. Fala, olha, a gente pode fazer aqui um movimento de os estudantes virem, então o estudante nem vai para a escola naquele horário, já vai direto para lá. E depois que ele vem para a escola, por exemplo, ou só vem amanhã, ou às vezes é um contraturno, né? Nesse caso das eletivas, a gente precisa garantir que toda a carga horária do estudante seja ofertada no turno, né? Então, são 1.000 horas dentro do turno. Esse horário que esse computador mostra é horário de Cuiabá, André? Temos 11 minutos. Então vamos acelerar, porque senão não dá tempo, porque eu já vi que tem perguntas ali no chat. Então, por que tudo isso, né? Porque a gente sabe que unindo forças, a gente vai ser bem melhor do que sozinhos, né? Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E agora a gente vai dar uma passada aqui no chat, porque já tem ali algumas coisas, e caso não dê tempo para a gente não avançar na programação, a gente se compromete a mandar por escrito para vocês, tá? Mas vamos lá, André, onde que começa? Espera que eu vou te dizer. O Caio fez uma pergunta aqui. O Pedro respondeu, mas é bom você socializar com todos. Eu acho que é bom reforçar do Caio. Ela vai reforçar agora. Caio, obrigado pela participação, tá? E todos os outros que colocaram perguntas aí. Então, vamos lá. Nos próximos anos, nós, professores, vamos poder propor eletivos de acordo com nossa bagagem? Caio, não só vão, como é o primordial, né? Então, para esse ano, né, vocês, no caso, são os que lutam. Para esse ano é da forma como está. Mas, para os anos seguintes, a ideia é de que seja proposta dessa forma como a gente apresentou, né, nessa vertente, considerando esses aspectos, essa ementa, mas a partir da estrutura e do material humano da escola, né? Aí o Paulo concorda, né? Parece que é isso, né, André? Pois alguns de nós exerceu outros, isso. E até independente disso, aquela questão das vocações mesmo, né, do professor, porque às vezes o professor tem inúmeras experiências, mas ele não está muito afim de trabalhar letiva, né? Ele prefere uma outra parte do currículo. Então, que seja um professor também engajado, né, com isso, né? O João coloca impossível de atender todas essas eletivas. Acho que pelo menos 3 já estava excelente para começarmos. Isso, a gente vai começar com 2, João. A gente vai começar com duas só no primeiro ano. E vamos lembrar também que a quantidade, essa carga horária, ela está relacionada à arquitetura que passou por consulta pública e, inclusive, ela foi legitimada no estado de Mato Grosso pela comunidade. Né? Então, não foi a SEDUC que determinou que a arquitetura é aquela. Primeiro ponto, elas foram construídas em conjunto com um grupo de professores. A gente teve um encontro com representações de todas as escolas piloto, uma representação bem significativa, aquela que tinha todas as áreas, né, do conhecimento, e as proposições vieram desse encontro. Essas propostas, é claro que passando pelo filtro, porque tinha proposta muito similar. Então, essas propostas, elas passaram por esse filtro, para não ir duas quase igual lá na consulta, e foi para a consulta pública, e quem validou isso foi a consulta pública, foi a escuta à comunidade. Então, é sempre pensando nisso. Então, a gente tem 2 para o primeiro ano, mas a gente tem 2 validando aquilo que está na arquitetura. Tá? Então, ele está dizendo 3 e a gente começa até com menos, né?
Leonardo. Uma mesma eletiva pode ser trabalhada por 2 professores? Leonardo, eu não sei se essa pergunta sua vem no viés da experiência que a gente tem no Estado com escolas de tempo integral, que é nesse viés aí. Então, a proposta, ela pode sim ser feita de interárea. Só que quem vai trabalhar efetivamente é o professor atribuído na eletiva, tá? Então, nesse quesito, ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente já tem no Estado, de que um professor é coadjuvante, né? O que não impede disso continuar existindo, tá? Mas a responsabilidade, no caso, é daquele que atribuiu. Só um minutinho, antes da próxima pergunta, eu coloquei no chat, professores, um formulário para vocês avaliarem essa oficina, tá? Então, acabei de disponibilizar no chat o formulário e daqui a 5 minutinhos eu coloco a lista também, o link para a lista de presença, tá? Vila Povos está ali informando que eles já iniciaram, né? Porque eles já estão nos estudos desde 2019. Realmente, com as pilotos iniciou-se a discussão em 2018, né? Uhum. Então, quem tem umas mais à frente mesmo, tem pessoas entrando no processo agora, né? Então, a gente não tem uma homogeneidade nesse sentido. A Isaura concorda com o João, afinal, um sistema novo de educação para todos é necessário que pensemos no real, não no que desejamos. Concordo plenamente também com a Isaura. Mesma pergunta, né? Sobre se pode ser 2 professores. Isso. Ou professores da mesma área, né? Isso. Aqui a Isaura fala da questão dos alunos do 3º ano, sabe que não reprova, por isso não se importa em fazer. Ela está falando da realidade das escolas de tempo integral, provavelmente, né? Eu penso que essa vertente vai ser um pouquinho diferente, tá, Isaura? A gente vai ter um plano de implementação onde vão ser definidas essas questões, né? Então, o processo avaliativo ele tem sim que existir. Ele tem que ter esse engajamento, né, essa habilidade desenvolvida, né? Como que isso vai aparecer nesse plano de implementação ainda está sendo pensado, mas não é uma coisa aleatória não, porque aquelas habilidades e competências elas precisam ser garantidas no processo, né? Então, a questão da parceria, eu acho que o Paulo está se referindo àquela parceria que a gente estabelece, né? Na comunidade, né? Aí o Pedro, respondendo a Isaura, não seria o caso de ouvir o que esses estudantes teriam interesse no 3º ano? Aí o Pedro está fazendo uma sugestão para a Isaura, né? Isso. O Paulo, unindo forças e se apropriar da inteligência coletiva. Aí a Isaura responde, né, Pedro, em um período normal, sim, exatamente, Isaura. A gente está numa vertente, né, que a gente precisa também se adequar, né? Então, infelizmente, a gente está com piloto num momento bem difícil, né? Para a educação, para a sociedade, para todo mundo. Então, quando a gente pensa nas perdas que os estudantes, que os nossos colegas, né, estão passando pelas dificuldades, na decorrente mesmo da pandemia, né? As perdas nesse sentido mesmo. Então, a gente não ignora isso não, tá, pessoal? A gente está seguindo com o cronograma, né, estabelecido nacionalmente, né, que esse ano é o ano de implementação dos pilotos, ano que vem já é na rede, e a gente, enquanto não houver mudança nesse calendário, a gente precisa, né, fazer com que minimamente as coisas aconteçam. Mas não ignoramos, tá, esses processos. A Ilma pediu... A Janaína. Existe um passo a passo para... Ensinar a montar eletivas? Janaína, vamos dizer que a ementa seja esse passo a passo, tá? Isso. A ementa pode ser esse passo a passo, sim. E neste momento eu vou lançar o link da lista de presença, tá? No chat. A avaliação também é importante. A avaliação é importante vocês fizerem, preencherem a lista de presença também. Vou continuar aqui respondendo, né, Val? Sim, a Janaína e uma... Avisem na atribuição de aulas para que os professores que não são comprometidos possam pegar aulas no ensino fundamental. Ai. Ilma. Não vamos comentar, não vamos entrar nesse mérito, Ilma. Rony Clay. Eu tenho uma eletiva que trabalha na escola de Educação Física, História, Geografia, Matemática, Cultura Cuiabana e Danças Regionais. Muito legal. Aplausos para você. Bota a palminha ali para ele. Eu não acho a palminha. As dúvidas são para as escolas em tempo integral ou modalidade regular. Anderson, nesse momento, quem tem matriz implementada
para rodar essas propostas, que a gente vai falar mais tarde, hoje e amanhã, né, no período vai falar das trilhas, né, o período todo, é em relação às pilotos de tempo parcial, porque na vertente das de tempo integral, grande parte desse currículo já é contemplado, né? Mas então o que as de tempo integral precisam observar? As eletivas tais quais são ofertadas e construídas hoje, elas apresentam essa vertente que a base traz, que o documento de referência curricular preconiza? Elas são construídas com essa ementa, elas são construídas com essas premissas? Se sim, ok. Se não, a gente precisa fazer adequação, inclusive em relação às trilhas, tá? Nobres, no ano de 2022, a possibilidade do livros dos alunos. Então, tem um edital aí do PMLD, exatamente, que inclusive está discutindo o material, inclusive para projeto de vida e para essa questão temas transversais. Temas transversais. Então, assim, a base vem em todas as vertentes. Então, ajustes, né, adaptações e reformulações, elas vão precisar acontecer em todas as vertentes. Vai acontecer de um dia para o outro? A gente pensa que vai ser um processo, né? Então, como todo processo, ele numa vertente de um passo de cada vez, né? Construção, né? Aí o Paulo disse que é uma bela e justa caminhada, né? Rumo à melhoria contínua. Muito Paulo, bem, eu estou admirada com o seu otimismo. Isso. Assim que a gente precisa pensar mesmo. Exatamente. O Anderson, imagino que as de tempo parcial tem... Ele está respondendo, Pedro. Ah, tá. Então pode passar? Você já leu? A gente não tem mais pergunta aqui no chat, Val. Então, que bom. Olha Finalizamos só. as perguntas. Quem ainda está com a gente, manda aí. Meninas, a não ser que vocês queiram comentar alguma dessas que eu respondi, é isso. Tá? Põe aí um joinha para a gente, quem ainda está, mas pela quantia de perguntas. Quem está conosco, parabéns. Estamos felizes. Muito obrigada mesmo pela participação. Até o final. Ô, Janaína, estou aqui. Pensei que você ia mandar beijo, ia mandar coração. Ô, pessoal, o que vocês acham da gente também? O beijo, Janaína mandou. Graças a Deus. Aqui, tem alguém que falou aqui. Vamos lá, Ilma. Trabalhei ano passado, Ciências da Natureza com Linguagem, deu super certo. Dos 14 alunos que participavam pelo Teams, foram até o fim. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, ainda tem ali 1 minuto para eu dizer isso. Qual é a prática hoje das de tempo integral que ofertam letivas, né? As propostas são construídas e, num dado momento, os professores fazem a apresentação delas num evento que eles chamam de Feirão das Eletivas. Isso. E isso também é preconizado para esse momento. Mesmo que não receba esse título, né? Mas, a partir da escuta do estudante, da elaboração das propostas, é preciso organizar sistematizadinho um evento na escola para apresentar, para garantir que o aluno tem escolha. Porque se ele não conhece a proposta de antemão, como ele vai escolher qual a proposta que melhor se adequa ao projeto de vida dele, né? Então, apesar de ter sido feita a escuta e tudo mais, é interessante fazer esse momento de apresentação das propostas para que o aluno conheça todas elas, né, o estudante conheça todas elas e eleja, como vocês escreveram tão bonitinho lá no início, né, que eletivas é isso, é o momento que ele vai eleger qual é a proposta que melhor se adequa aos seus interesses, anseios, convicções, projeto de vida. Então, é um momento assim, tá? Chamado, pode ser feirão, pode ser outro, né? A Ilma e o Leonardo, se eu não me engano, eles estão falando que não receberam nada no e-mail deles. Eu coloquei no chat agora o e-mail da nossa coordenadoria, então vocês encaminham o e-mail para lá e falam dessa questão, que vocês se inscreveram e não receberam nada, tudo bem? E a gente resolve essa questão com vocês. Eu gostaria que vocês, se puderem, né, se quiserem, abrissem a câmera para a gente tirar um print. Aqui uma fotinho da gente, de vocês, vamos. Quem tiver com o cabelo arrumado, quem tiver com o cabelo bagunçado, não tem problema. Fala de cabelo, que o meu telefone contra mim. Quem tiver com máscara, quem tiver sem máscara. Olha só, pessoal, está passando tão ligeiro aqui, muitas pessoas fazendo agradecimento. Parabéns, né? obrigada. Parabenizando, né? E a gente que agradece, tá? A participação de vocês, porque esses momentos de interação, eles são importantes para agregar, né? Tanto para quem está ali na ponta, colocando tudo isso em prática, né?
quanto para aquelas pessoas que já têm essas vivências, no caso das de tempo integral, socializar mesmo essas experiências de vocês, quanto para a gente também compreender qual é o norte que a gente precisa, né? Exatamente onde estão os desafios maiores, que é para a gente conseguir, enquanto coordenadoria, e é esse o propósito da superintendência, de atender, né, as necessidades, tipo aquele filho doente que a mãe vai dar mais atenção. Então, quem está caminhando bem, muito obrigado, né? E quem não está conseguindo ainda, para a gente também identificar onde que está isso. Esse e-mail que a André disponibilizou, ele está à disposição para ouvi-los de tudo quanto é tipo de questões, inclusive solicitando, né, maior esclarecimento para a equipe. De repente, nesse evento, a gente não conseguiu atingir todo mundo, mas é importante que o coletivo da escola entenda cada uma dessas vertentes do currículo, né? Principalmente aquele professor que está lotado na formação geral, na eletiva e na trilha, e ainda não entendeu exatamente o que ele tem que fazer em cada uma dessas 3 vertentes, né? Então, é importante que se tenha clareza, né, das intencionalidades pedagógicas de cada uma dessas propostas, né, desses componentes, para que o trabalho também surta, né, o efeito esperado, né, desejado. E eu fico vendo o nosso analista de gestão, Hugo, com esse cabelão que faz tanto tempo que a gente não vê, vendo na foto. Tirei vários prints, pessoal. E é isso, pessoal, muito obrigada. Porque agora tem uma próxima oficina, né? Esperamos ter respondido as dúvidas, e se não respondemos, coloque, por gentileza, no e-mail. No e-mail. Tá? Muito obrigada. O Pedro veio aqui dar um tchauzinho, né? Manda um abraço. Até logo, porque o pessoal de Ciência da Natureza vai trocar de sala agora. Agora começa por área para falar das eletivas, tá? Abração, gente. Bom Obrigada. trabalho, sucesso nessa empreitada. Obrigada por estarem conosco.